Olá, meus amigos, seja bem-vindo no canal A Verdade Oculta 30 da Escola Missionária. Eu sou o conferencista Rivanildo Menezes. Eu quero trazer para vocês agora, neste DVD, um estudo em várias partes sobre as cartas do jogo INWO, Nova Ordem Mundial. Para a gente começar a entender essas cartas, o que é esse jogo Illuminati, vamos agora analisar um pouco sobre o perfil do criador desse jogo de RPG INWO. A imagem que você está vendo aí na sua tela é a imagem de Steve Jackson. Steve Jackson, ele é o fundador da empresa Steve Jackson Games, jogos de RPG, e há relatos no seu próprio site que ele desenvolveu um jogo chamado Illuminati com várias cartas, e cada carta mostra algo que vai acontecer no futuro. Essas cartas denunciam os planos da elite global, dos senhores do mundo, Illuminati e maçonaria. E algumas dessas cartas, curiosamente, já se cumpriram, e outras estão se cumprindo, e algumas ainda vão se cumprir. Algumas pessoas dizem que as cartas do jogo INWO é uma quantidade mais ou menos de umas 280, 300 cartas. Nós conseguimos analisar mais ou menos umas 89, 90 cartas aproximadamente. Então nós vamos analisar essas 90 cartas do jogo INWO, onde revela os planos da elite global para implantar um governo único e o seu líder, que é o anticristo. Bom, como nós estamos vendo aí a foto do fundador Steve Jackson, fundador da empresa Steve Jackson Games, ele criou esse jogo, como você está vendo aqui embaixo, a imagem do jogo Illuminati, New World Order. Provas concretas que o plano dos ataques às Torres Gêmeas e ao Pentágono já era conhecido desde 1995, descubra toda a verdade dos Illuminatis. Então agora nós vamos dar uma olhada um pouco da biografia, o que aconteceu com Steve Jackson quando ele queria lançar esse jogo. Para você que não sabe, ele foi impedido pelo governo, alguns do governo federal, americano, britânico, procuraram ele porque ele estava denunciando os planos da elite global. A pergunta é, como que Steve Jackson recebeu essas informações? Vamos analisar um pouco da biografia, da história da vida dele. Em 1990, Steve Jackson, inventor de RPGs, estava planejando seu mais novo jogo, que chamaria de Illuminati, a Nova Ordem Mundial, ou INWO, da abreviação em inglês. Jackson estava criando um jogo que iria reproduzir muito de perto o verdadeiro plano dos Illuminati, de encaminhar o mundo para a Nova Ordem Mundial, também conhecido como o Reino do Anticristo. Conforme mostraremos, Jackson lançou um jogo de cartas, e 3 das quais predizem os eventos de 11 de setembro. Outras 3 predizem corretamente os acontecimentos que estão adiante de nós no futuro. E 2 mostram exatamente os 2 últimos acontecimentos que a Bíblia afirma que acontecerão durante as últimas dores de parto que produzirão o anticristo. Como Steve Jackson conhecia o plano dos Illuminati, então como que Steve Jackson conhecia tão precisamente os planos dos Illuminati para ele criar essas cartas? Vamos continuar lendo. É muito interessante. De fato, amados, ele conhecia o plano tão bem que recebeu uma visita de surpresa do serviço secreto, que tentou fazer de tudo para tirá-lo de circulação e impedir de lançar o jogo, como vocês verão nos excertos do relato de Jackson sobre a batida. Os agentes federais estavam muito interessados nos seus arquivos, intitulados Illuminatis BBS. Leia os relatos do próprio fundador e criador do jogo Illuminati
sobre a batida dos federais no site http://sjgames.com/ss. Na manhã do dia 1º de março de 1990, sem aviso prévio, uma força dos agentes do serviço secreto, acompanhados pela polícia de Austin e por pelo menos um perito civil da companhia telefônica, ocuparam os escritórios de Steve Jackson Games e começaram a examinar os computadores dele. E também a residência do autor do Groups, Cyberpunk, a própria casa dele, também foi invadida. Eles invadiram o escritório e invadiram a casa dele, procurando coisas que falavam sobre os Illuminati, que denunciava a nova ordem mundial, os planos da maçonaria. Olha que coisa interessante. Continue lendo aí. Muitos equipamentos foram apreendidos, incluindo 4 computadores, 2 impressoras a laser, alguns disquetes soltos e considerável quantidade de hardware de computador. Um dos computadores era o que armazenava e rodava o jogo Illuminati BBS. A empresa SJ Games foi à justiça e ganhou a ação, mas quase quebrou financeiramente. A investigação se concentrou em uma fraude supostamente cometida pela empresa por causa das atividades de hackers, invasores de sistema de informática. E o fato é que a empresa promovia um boletim informativo destinado a hackers intitulado PRAC. Entretanto, tudo isso é tão fraco que não faz o menor sentido. De fato, a acusação fazia tão pouco sentido que o juiz concedeu à firma Steve Jackson Games $50 mil de indenização, mais $250 mil de honorários advocatícios. Isso é muito dinheiro do contribuinte para pagar por um caso estúpido e sem sentido algum. No entanto, isso enfatiza o fato que o governo Illuminati, os Estados Unidos da América, e o serviço secreto chefiado na época por George Bush o pai, que estava financiando, estava preocupado com algumas coisas que a SJ Games estava prestes a fazer e formulou um motivo para invadir os escritórios da empresa e apreender seus equipamentos. Depois que você analisar este material que nós vamos passar agora, acreditará, assim como nós aqui da Escola Missionária, que a verdadeira razão pela qual o serviço secreto invadiu a SJ Games foi para tirá-los de circulação, de modo que não lançasse o jogo Illuminati, a nova ordem mundial, INWO, já que revelava muito do plano que ainda estava 11 anos adiante do tempo. Seja você agora o próprio juiz. Então você viu um pouco da história que aconteceu com o fundador da SJ Games, o senhor Jackson, e você sabe aí agora o que aconteceu. Tentaram calar a boca dele, tentaram até dizimar a vida desse cidadão, porque ele denunciou os planos da elite global. Como que ele conseguiu as informações? Não sabemos. De qualquer forma, todas as pessoas que tentam ou que alertam as outras pessoas sobre o plano da elite global, sobre as coisas que estão escuras, essas pessoas são perseguidas. E o que nós vamos passar para vocês agora são informações muito interessantes dessas mais de 89 cartas que nós analisamos cuidadosamente, com muito cuidado, para trazer para vocês informações, e essas informações que nós vamos te passar. Eu estou correndo risco de vida e a minha família, mas são informações que nós extraímos do próprio site do senhor Jackson. Preste atenção agora nessas imagens que vocês vão ver. Essa imagem que você está vendo é a capa do jogo Illuminati. É um jogo de RPG, e esse jogo foi lançado
em 1995, mostrando todas as metas dos Illuminates para dominar o mundo com suas ações em todas as áreas políticas, financeiras, religiosa, militar, televisão, rádio, filmes, desenhos animados, músicas em gerais e muitas outras coisas. Mostra as metas de diminuir a população mundial, fazendo matança de várias formas, controlando políticos em falsas guerras, armas climáticas conhecidas como ARP, falsas epidemias, controle sobre empresas de comidas, remédios e etc. Uma das cartas que nos chama a atenção é essa carta que nós vamos mostrar para você, chamada carta O Pentágono. Observe e veja